é um Deus também que protege os seus, amém? Vamos nesta noite ouvir a palavra do Senhor Jesus. Enquanto o nosso presbítero Cícero vem para cá, eu vou cantar um hino aqui, bem rapidinho, amém? E o nome do Senhor Jesus será glorificado nesta noite. Presbítero Cícero, pode vir para cá, que depois desse louvor, a palavra vai ser ministrada nesta noite. Nesta noite, a noite da bênção chegou na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te quer. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Que você nesta noite venha receber este lindo louvor ao seu coração. E agora vamos estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus será pregada nesta noite, e eu já convido nosso presbítero Cícero, não é, para se fazer presente aqui e ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Presbítero Cícero, lá da Palavra da Vida, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, e eu tenho certeza absoluta que Deus já preparou uma mensagem ao teu coração. Fique à vontade, e a paz do Senhor Jesus, e boa noite. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Graças a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede em podermos estarmos meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Quero convidar os amados irmãos a meditar comigo um texto que encontra-se no livro de São Lucas, capítulo de número 19, do livro de São Lucas, versículo 1 por diante. Lucas 19. Tenho a pretensão de ser muito sucinto nessa noite, pois o horário já foi embora, graças a Deus por isso. Isso é uma demonstração que o relógio é convertido, graças a Deus. E isso nos afirma que a vinda do Senhor está mais próxima, graças a Deus por isso. Lucas capítulo 19, o versículo de número 1 em diante, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que o homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um símoco, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar-me aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que és, por tudo que o Senhor tem feito para com cada um de nós. Deus, sabemos que tu és o Deus supremo, e por isso nos prostramos aos teus pés, rendendo a ti todo louvor, toda exaltação, pois só a ti, Senhor, só a ti é que nós nos dobramos e prestamos culto, porque tu és o único Deus, tu és o único Senhor, o Deus eterno, todo-poderoso. Quero nesse momento, ó Pai, te suplicar por tua graça para com minha vida. Sede misericordioso para comigo. Me ajuda, ó Deus, a ser fiel à tua palavra. Isso já me basta. Isso já me traz regozijo de tamanha grandeza que eu não posso me expressar. Mas te peço, ó Pai, suplicantemente, fala conosco de conformidade te apraz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cristo não esquece ou não deixa para trás ninguém. Diferentemente do homem, Cristo tem uma preocupação por cada ser humano da face da terra. O homem, ele faz acepção de pessoas, ele recorre àquele a quem lhe agrada, aquele a quem realiza os desejos do seu coração, aquele o qual lhe faz elogios que de maneira nenhuma o desaponta, mas que sempre está com os braços abertos, sujeitando-se às suas palavras, aos desejos que lhe é proposto para cumprir. Cristo não. Cristo, ele não tem a preocupação que tem o homem. Ele não recorre unicamente àquele que o busca. Ele não vai ao encontro unicamente daquele que o agrada. Ele não vai à procura daqueles que unicamente exaltam o seu nome, mas ele vai em busca daquele pelo qual o Pai o enviou, com a finalidade de não somente ir ao encontro dessas pessoas, mas também o trazer de volta para o seio do Deus Todo-Poderoso. O texto que nós lemos fala que Jesus entra na cidade de Jericó. Essa Jericó
não é a mesma cidade de Jericó a qual foi destruída por Josué. Essa cidade de Jericó era a cidade que foi construída pelo rei Herodes. Era uma cidade que era tida como a cidade dos milionários. Só residia nessa cidade gente da alta corte, gente que tinha posição de destaque, homens que tinham dinheiro e dinheiro em fartura. E nesse momento Jesus está saindo da cidade de Jericó, a qual fora destruída por Josué. E ao sair da cidade antiga de Jericó, estava entrando da nova Jericó. E não entrando simplesmente por entrar, mas entrando com uma finalidade. Finalidade essa que para muitas pessoas é vista e tida como desprezível, pois Cristo tinha naquela cidade alguém o qual ele desejava se encontrar, alguém o qual ele almejava resgatar, alguém pelo qual ele desejava trazer reconciliação, alguém pelo qual ele desejava garantir a essa pessoa salvação, e salvação em Cristo Jesus. Então ele chega, de conformidade o texto diz, e entra na cidade de Jericó. E ali encontrava-se um homem de pequena estatura, de conformidade o texto expressa. Zaqueu, segundo alguns historiadores, era um homem de aproximadamente 1,05 m a 1,18 m. Um homem, na verdade, que não tinha uma estatura que chamasse a atenção de ninguém, mas que tinha uma posição social que era desejado por muitos. Imagina o que é isso: você ser alguém reconhecido diante de uma cidade a qual tinha um poder requisitivo muito alto, mas necessidade de ver alguém. Sua fortuna não lhe brindou das suas necessidades. O seu dinheiro não foi capaz de lhe proporcionar aquilo que o homem mais pobre da face da terra, porém que foi encontrado por Cristo Jesus, tem na sua vida, que é o gozo providenciado pelo Santo Espírito de Deus. O dinheiro de Zaqueu não pode lhe proporcionar. O que acontece? Aquele homem carente de todas as necessidades humanas, de um homem que ainda não tinha um encontro marcado com Cristo, ele corre ao encontro do grande mestre. Ao chegar distante ainda, ele percebe uma grande multidão. Segundo alguns historiadores, acredita que naquele momento passava-se ali, juntamente com Jesus, cerca de 23 mil pessoas. Básico. Não era Cícero que estava passando, era Jesus, o provedor de pão. Era Jesus, o provedor de peixe. Aquele que curava enfermidade que a ciência não poderia curar. Aquele que abriu os olhos ao cego. Aquele que trazia o coxo a caminhar retamente diante de todos que ali se encontravam. Aqueles que chegava diante de um acamado e dizia: está perdoado o teu pecado, levanta-te, toma tua cama e anda. Aquele que chega diante de um filho de uma viúva morto, uma criança ou um jovem, e quando se compara diante daquele cortejo, todos param. Ele olha para aquele jovem ainda dentro daquele caixão e diz: levanta-te. E o jovem torna-se de pé. Quem mandou foi o homem.
é aquele que fala e está falado, ordena e está ordenado. É aquele que abre porta aonde não tem porta. Ele abre e ninguém fecha, mas também ele fecha e ninguém abre. Zaqueu tinha ciência disso, e corre, e se decepciona, se entristece com o que vê, pois ele não sabia, mas era a última vez que Cristo passava naquela cidade. Acredita-se que era plena terça-feira da semana que antecede a morte de Cristo Jesus. Era a última oportunidade, a última vez que Jesus estava a passar por ali. Aquele homem não se conforma com a impossibilidade provocada pela multidão e corre adiante daquele grande número de pessoas. Chega na frente, ele encontra-se mediante uma árvore muito alta e propícia para que ele pudesse subir até lá em cima. E ele sobe, tão desejoso, frita, falava mais alto, diante de todas as circunstâncias. Chegando lá em cima, ele espera aquele grande momento. Lá vem Jesus passando, e a multidão o ovacionando, clamando o seu nome. Ele chega diante daquela grande multidão que o cercava. Ele ainda sentiu a necessidade de ouvir a voz de alguém que ele passara ali unicamente para se encontrar com ele. Esse homem era Zaqueu. Quando ele chega debaixo daquela árvore, o interessante é que ele não pergunta como é o nome dele. Ele não toma informação com alguém que está ao seu lado para saber se alguém o conhecia. Mas ele olha e diz: Zaqueu, desce-te depressa. Desce depressa. Quem disse o nome dele a ele? Ele não precisa que ninguém o diga. Ele sabe todas as coisas. Em outras palavras, o que tu estás pensando, o que tu estás pedindo, o que tu estás passando, o que tu vai vir a passar, calma, Cristo já sabe. Nada pega Jesus de surpresa. Ele é antes de tudo e de todos. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repousar. Zaqueu olha para quem apenas queria ver a Jesus. Agora Jesus o seu nome, mas ainda diz que deseja repousar na casa de Zaqueu. Que privilégio! Que privilégio! A sociedade que está ali começa agora a murmurar. Por que murmurar? Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era chefe de publicano. E o que é um chefe de publicano? Chefe de publicano era aquele que determinava a cota máxima dos impostos cobrados. Todos aqueles que tinham uma área comercial, principalmente de pesca, pagava imposto a Zaqueu. E dos impostos que Zaqueu colhia, ele mandava os impostos do rei. Obviamente, Zaqueu era um homem odiado, pois os impostos eram muito altos. E isso, ele sofria rejeições, sofria desprezo. Mas Cristo, ele não olha como eu olho, ele não vê como eu vejo. Quando alguém me afronta, o meu desejo é de repudiar. Cristo não. Cristo é diferente. O desejo de Cristo, o propósito de Cristo não é deixar ninguém para trás. Ninguém. Seja você rico, seja você pobre,
seja você alto, seja você baixo, seja você negro, seja você branco, Deus te ama do mesmo jeito que ama a qualquer uma outra pessoa. Ele não julga como nós julgamos. Então todos começaram a murmurar, mas ele vai para a casa desse homem detestável, desse homem desprezado. Jesus chega, entra, senta e começa agora todos a comer. Acontece com Zaqueu aquilo que aconteceu com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Zaqueu, quando olha para aquela situação, ele diz: Senhor, Jesus, presta atenção no que ele vai falar, diz: olha, eu decidi pegar a metade dos meus bens e distribuir para os pobres. Gente, eu não estou falando aqui que foi um sulanqueiro que disse isso. Zaqueu era um homem milionário. Zaqueu não ia dividir 100 reais. Zaqueu não ia dividir 10 reais. Era muito dinheiro. Mas ele não se importou para isso. Senhor, eu decido hoje dividir com os pobres a metade dos meus bens. E tem mais. Se porventura eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Cristo olha agora para todos e espera uma palavra. Ninguém fala nada, porque é sempre assim. Já prestou atenção como nós somos? Na hora de criticar, nós somos rápidos no gatilho. Oxe, as pessoas nem concluem a frase, a gente já mata o irmão. Mas na hora de reconhecer as virtudes do outro, nós somos tardios em reconhecer. Então Cristo olha e espera. Diz alguma coisa aí, crítico. Tu que só sabe apontar, criticar, acusar, condenar, diz alguma coisa. A gente fica calado. Cristo olha e expressa algo que aquele pessoal não gostaria de ouvir. Cristo diz: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Silêncio total. Para quem esperava a condenação de Zaqueu, para quem esperava Jesus expressar o inferno te aguarda, ouviu da boca de Jesus: este homem que vocês tanto acusam, tanto condena, é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão. Em outras palavras, Cristo está dizendo: esse homem é filho das promessas de Deus. Mesmo a multidão acusando, mas Jesus diz: eis aqui quem é maior do que tudo e do que todos. Sabe o que eu começo a pensar nisso aqui? A gente muitas das vezes temos uma grande preocupação de ser bem visto pelos homens.
atrativo pelos homens. E esquecemos de perguntar a Deus: Deus, tu estás se agradando de mim? Eu estou sendo tão atrativo para ti como eu estou sendo para os homens? Como eu estou sendo para o mundo? Que muitas vezes nós gostamos de uma capa, gostamos de uma posição, de um destaque. Não, cara, que é isso? Eu sou presbítero, macho. Tu te cuida, rapaz. Eu quero usufruir do melhor. Que história é essa? Que história é essa, rapaz? Conceito cristão não é esse. Mas nós gostamos dessas coisas e esquecemos de questionarmos a Deus. Como é que Ele está nos contemplando? O que é que Ele tem pensado? O que é que Ele tem achado de mim ou de nós? Eu acho que está na hora de você, eu, nós chegar para Deus e dizer: Deus, tu tens se agradado de mim, tu tens ouvido os meus louvores, minha adoração está sendo íntegra, pura, justa diante do Senhor. O sacrifício que eu tenho oferecido a ti de louvores está sendo recebido pelo Senhor ou só pela multidão? Está na hora da gente começar a nos avaliarmos e deixar de avaliar os outros. Aí Jesus chega, diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem, Zaqueu, também é filho da promessa de Deus. Aí no versículo 10 ele fala a razão de ter passado na cidade de Jericó. Ele diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. O que é que Cristo está dizendo? Se eu não viesse, ele não iria. Expressando o que Paulo diz, a carta aos Romanos: não fomos nós que fomos à procura de Deus, não fomos nós que desejamos a Deus, não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi não, Ele nos amou primeiro. Ele foi que veio em busca de nós. Por isso que aqui estamos, por isso que possamos continuadamente abrir as nossas bocas e render a Ele cânticos de louvores ao seu santo nome, porque Ele é digno. Nós estávamos a passos largos, a caminho do grande precipício, mas Jesus brada a sua voz aos nossos corações: ei! Ei! Eu ainda sou esperança para aquele que acha que não tem esperança. Ei! Eu ainda sou refúgio para aqueles que estão perdidos. Eu ainda sou porta para aquele que se encontra preso, trancado, algemado. Cristo é o libertador. Então Cristo chega no íntimo do coração de Zaqueu e concede aquilo que concebeu a cada um de nós: a possibilidade de compreender que, assim como qualquer uma outra criatura,
ele era pobre, ele era cego e ele estava nu e carecia daquele grande amor de Cristo Jesus. Amor esse que o dinheiro não pode nos proporcionar, nosso cônjuge não pode nos proporcionar, nossos amigos também não, os prazeres do mundo também não. Só Cristo Jesus pode nos proporcionar. Então ele chega e expressa: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Quero concluir essa mensagem com algumas palavras para o meu e para o seu coração. Não é o fato de nós nos encontrarmos em situações adversas que Cristo deixou de nos amar. Também não é o fato de você estar sendo rejeitado, caluniado, blasfemado, odiado, que Cristo te desamparou. Não é o fato. Claro que não é o fato. Isso são situações na vida que acontecem sobre cada um de nós, para que nós compreendamos quem nós somos e quem é Deus em nossas vidas. E é nesse momento de profunda necessidade e carência na alma humana que a gente não procura se esconder atrás do nosso orgulho, atrás de um bem que nós temos, atrás de uma posição que nós exercemos. Mas é nesse momento que nós nos humilhamos, descemos em ação de humilhação, e naquele momento passamos agora a suplicar aquele que só Ele pode nos livrar das adversidades. E é aí onde acontece com cada um de nós o que expressa o salmista Davi no Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, a mim do charco horrível de lodo, e me pôs sobre uma rocha, e pôs em meus lábios um cântico novo. Saiba disso, aprenda com Zaqueu. Zaqueu, quando viu todas aquelas dificuldades, ele não foi para casa lamentar, ele não foi para casa chorar, ele foi buscar a solução, foi buscar meios. E a solução meio que ele achou foi uma árvore. Qual é a árvore que você vai querer subir nessa noite? Qual é a solução que você vai buscar nessa noite? Eu espero que a sua árvore seja seu joelho lá dentro do seu quarto. Eu espero que seja isso aí. Pois quando eu e você nos propõe em nossos corações em buscarmos a Deus, confessando a Ele as nossas fragilidades, os nossos pecados, e reconhecendo a soberania que Ele tem e que de fato Ele é, aí a gente vê Deus agir. A gente vê Deus bradar dos altos céus ao nosso coração. A gente vê uma porta abrir, e essa porta não é outra porta a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nós. Tanto que Ele está falando conosco nessa noite desse dia.
O propósito dele não é fazer com que você se ausente da sua presença, mas é com que você busque mais a sua face, crendo de todo o seu entendimento que ele é galardoador daquele que o busca, e que jamais ele desprezará um servo que o busca com um coração contrito, e que o Deus da glória possa atentar para as minhas e para as suas necessidades, e com suas mãos estendidas nos socorrer e acalmar o nosso coração, nos proporcionando um colo que venha nos afagar, nos trazendo paz e gozo na alma, para que nós possamos suportar os dias maus. Mas de que forma? Com tristeza? Não, com alegria na alma, e entoando cânticos de louvores ao nosso. No entanto, sou grato a Deus por essa riquíssima oportunidade, que Deus possa nos proporcionar uma noite repleta de sua presença e da sua graça, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada a Jesus de Nazaré.